Atenção, torcedor corintiano. O Tite pode voltar ao Corinthians. Mas tem um detalhe. Ele seria o técnico mais bem pago do futebol brasileiro. Isso mesmo, você não ouviu errado. E tem mais. Tite está de olho em tudo o que acontece. Nos bastidores do clube, sabe da possível saída de Augusto Melo e já teria sido prometido 3 medalhões de peso. A pergunta que não quer calar. Tite volta mesmo? E se voltar, já estreia contra o Flamengo? Fica comigo até o fim, porque as revelações são de cair o queixo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente traz tudo em primeira mão pra fiel. Bora começar essa bomba juntos. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Torcedor, a volta de Tite ao Corinthians está cada vez mais quente. E olha, não é só uma simples negociação, é uma movimentação que pode mudar completamente o rumo do clube dentro e fora de campo. A diretoria já deixou claro. O objetivo é anunciar o comandante o quanto antes, e o nome da vez é ele, Adenor Leonardo Batti, o nosso eterno Tite. A negociação já está em estágio avançado, com exclusividade. Ou seja, o Corinthians só fala com Tite no momento. Nada de Dorival, nada de Luiz Castro. Desde sexta-feira, o foco é um só. E tem mais. O Timão quer Tite no banco o mais rápido possível, com chances reais de ele já estar no comando na partida de quinta-feira. Contra o Racing, pela Sul-Americana. Mas e o jogo contra o Flamengo no domingo? A comissão debateu uma possível estreia só depois, para evitar pressão. Mas no fim das contas, a ordem é clara. Se fechar, estreia já. Você acha que ele deveria encarar o Mengão logo de cara? Comenta aí, agora segura essa. O Tite está acompanhando tudo o que acontece nos bastidores do Parque São Jorge. E ele já sabe da possível saída de Augusto Melo da presidência. A pressão nos bastidores é enorme, e a possibilidade de impeachment está no radar. Fontes internas confirmam que Tite, apesar da gratidão a André Sanches, estaria disposto a trabalhar com Augusto, mas já tem consciência de que o atual presidente pode não continuar. E essa informação chegou até ele através de seus contatos dentro do próprio clube e da política corintiana. Ou seja, Tite não entra às cegas. Ele sabe o terreno que está pisando, sabe da crise interna e já prepara terreno para qualquer cenário. Agora, e você? Acha que Tite deveria assumir mesmo sabendo da instabilidade política? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é fundamental nesse momento decisivo do clube. E segura mais uma bomba. Durante as conversas, Fabinho Soldado ofereceu a Tite 3 reforços de peso, 3 verdadeiros medalhões. Esses mesmos nomes também foram apresentados a Dorival e Luiz Castro, mas agora o foco é total em Tite. E os nomes ainda são mantidos em sigilo, mas a promessa é que são jogadores de nível seleção, grandes nomes para dar cara nova ao elenco. Isso já deixa claro. O Corinthians quer um treinador cascudo e vai entregar um elenco competitivo, digno de brigar por títulos. Mas isso gera uma dúvida cruel. Será que o atual elenco encaixa com o estilo de Tite? Ou a reformulação vai ser pesada? Aliás, o que você acha? Comenta quais medalhões você gostaria de ver vestindo o manto alvinegro ainda. Este ano, agora se prepara, porque vem aí um dos maiores salários da história do futebol brasileiro. Fontes seguras confirmaram que o salário do Tite vai ultrapassar os 3 milhões de reais por mês. Isso mesmo, mais de 3 milhões. Fora bonificações por títulos e classificações. Com esse salário, Tite se tornaria o técnico mais bem pago do país, superando nomes como Abel Ferreira. Isso é um indicativo claro da aposta pesada da diretoria. Trazer um nome que já tem identificação com o clube, que conhece a pressão, que sabe como vencer com a camisa do Timão. Agora te pergunto, vale pagar isso tudo pelo Tite? Ele é o nome certo para mudar o rumo do Corinthians? Solta a sua opinião aqui nos comentários. E não para por aí, fiel. A relação de Tite com o Corinthians vai muito além do campo. Lembra daquele momento na Copa do Mundo, quando ele correu em direção à arquibancada para abraçar André Sanches? Aquilo não foi à toa. Existe uma gratidão verdadeira. Uma história que começou lá atrás, quando o Andrés bancou o Tite, mesmo após eliminações duras.
Isso fortaleceu a relação entre eles e fez o Tite criar uma ligação emocional com o clube. Essa relação de confiança, de bastidores, pode ser crucial nessa decisão de retorno. Mas por outro lado, ele sabe que o ambiente político hoje é outro. Será que ele está preparado para lidar com esse novo Corinthians? Comenta aqui embaixo, porque sua visão pode ser a mesma que muitos da torcida têm nesse momento. E sobre a estreia? A discussão continua. Caso feche o contrato nesta semana, há chances de já comandar o time na quinta-feira contra o Racing Uru. Mas se não der tempo, o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, seria o grande palco de reestreia. A diretoria chegou a considerar poupá-lo desse jogo para evitar uma pressão inicial, mas parece que a decisão final vai ser por colocá-lo no banco o quanto antes. Afinal, o calendário não perdoa, e o Corinthians precisa reagir logo. E aí, fiel, você prefere ver o Tite já na quinta, pegando um adversário mais acessível, ou no domingo contra o Flamengo, mesmo com toda a pressão que esse jogo traz? Fiel, para fechar esse vídeo com chave de ouro, quero saber de você. Tite é o nome certo para comandar o Corinthians nesse momento tão turbulento? Vale pagar mais de 3 milhões por mês para trazer um técnico de ponta? Você confia no projeto com reforços prometidos e Tite no comando? Ou acha que é uma aposta arriscada diante de toda essa crise política? Solta aqui nos comentários, porque sua opinião vale ouro e pode ajudar a gente a construir um debate inteligente e fiel à nossa essência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo corintiano que precisa saber dessa bomba. A qualquer momento, a gente volta com novas informações exclusivas sobre essa novela do Tite. Vai, Corinthians! Do Corinthians. O Tite está a par de tudo o que está acontecendo no Corinthians, tá? E ele sabe que o Augusto Melo pode deixar o cargo. É claro que o Tite, todo mundo sabe, né? A carreira dele, ele deve a André Sanches, né? Por tudo que aconteceu, né? Depois, né? Daquela eliminação, né? Do Corinthians na Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores, quando o Andrés banca o Tite, né? Existe essa gratidão, né? Você lembra que na Copa do Mundo ele fez questão de ir lá em direção ao Andrés, que estava na arquibancada, então fica, né? Sempre essa polêmica, né? O Tite vai trabalhar com o Augusto, né? Mesmo, né? Enfim, tendo essa relação e tal, e o Tite está disposto a trabalhar com o Augusto. Só que algumas fontes falaram para mim que o Tite também sabe que o Augusto está com os dias contados no Corinthians, tá? Para o início do próximo mês, tudo indica que o Augusto Melo possa deixar o cargo, né, de presidente do Corinthians por conta de toda a pressão, enfim, votação de impeachment. Então isso chegou, né, aos ouvidos do Tite. O Tite é muito bem informado, tem muitos amigos dentro do Corinthians e também dentro da política do Corinthians, tá? Isso colabora, né, também para que o Tite acerte com o Corinthians. Não que ele não goste do Augusto, não vai trabalhar com o Augusto, até porque se ele acertar hoje ou acertar amanhã, ele começa, né, trabalhando com o Augusto Melo. E já falaram também, se o Augusto, mesmo que o Augusto não seja demitido, ele continua trabalhando normalmente com o Augusto Melo, caso aceite, caso o Augusto não deixe o cargo, né, não seja demitido, né, não seja afastado do cargo, o Tite vai trabalhar normalmente com o Augusto Melo. Essa pitada política em relação a Tite e a política do Corinthians para você, deixa o like aqui. Olha só, vamos seguir aqui falando, né, do Corinthians. Eu vou sem a vinheta aqui, porque deu uma travada na vinheta, tá? Sobre medalhões, tá? Foram oferecidos ao técnico Tite 3 medalhões, assim como também foi oferecido ao técnico Dorival Júnior, e esse assunto chegou também até o Luiz Castro. É claro que o Tite é a negociação mais avançada. Hoje o Tite é o único técnico que o Corinthians negocia. Eu já informei vocês, já antes do jogo contra o Fluminense, que na sexta-feira e no sábado já não houve mais contato nenhum, né, com outro treinador. O Corinthians passou a negociar, né, com o técnico Tite de forma exclusiva. Aliás, não houve contato com o Dorival, né, porque acho que na sexta tarde o Corinthians tinha feito 3 propostas, tá? 3 propostas, na verdade. Já tinha a proposta feita para o Dorival, já tinha a proposta feita para o Tite e fez para o Luiz Castro. Então, a partir da sexta à noite, né, o Corinthians passou a falar só com o Tite e no sábado também. E com o Dorival, na sexta-feira, já não havia falado mais, a proposta havia sido na quinta-feira. Então, ficou dessa forma, foi um gelo e só passou, né, a negociar
com o técnico Tite, tá? Em relação ao Tite, foram oferecidos também 3 grandes jogadores para o meio do ano. Como os outros técnicos também, caso qualquer técnico fechar com o Corinthians, vai ser essa promessa. Primeiro que o Corinthians quer fechar com um técnico já medalhão. E toda a conversa com o técnico fechar, né? Tem tudo para ser o Tite, vai receber 3 medalhões. Se não for o Tite, o outro técnico também vai receber 3 medalhões, jogadores nível seleção, grandes jogadores. É o que o Fabinho Soldado tem oferecido aos técnicos, né? Que podem comandar o Corinthians e substituir Ramon Dias. Nesse caso agora é Tite, o mais provável, claro, ainda não está fechado, mas é bom a gente passar isso para vocês. Tite terá reforço, porque muita gente encaixa com o estilo de jogo do Tite esse elenco, encaixa com o estilo de jogo do Dorival esse elenco, vai ter reforços. E aí, esses 3 medalhões e mais outros reforços que não sejam medalhões, mas vão ser pedidos, já, né, dá a cara que o treinador quer para a sequência da temporada. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, comente aqui embaixo sobre essa questão dos medalhões também para Tite, tá certo? Agora ela saiu a vinheta. Vamos lá, vamos falar também em caso de estreia, tá? O Corinthians quer o Tite o mais rápido possível no banco de reservas. Caso ele feche com o Corinthians amanhã, por exemplo, talvez não dê tempo de comandar o time na quinta-feira, né? Ou enfim, tem terça e quarta. Fechou na terça, pode treinar na quarta e estrear na quinta, né? Contra o Racing do Uruguai. Jogo tranquilo, né? Um jogo que dá para ganhar bem e fazer uma boa estreia. Houve uma conversa, tá? Houve uma conversa para evitar a pressão, tá? E eu descobri que não chegou a ser um pedido do Tite, chegou a ser um consenso em algum momento de tirar o Tite do jogo contra o Flamengo para evitar a pressão, tipo, para começar perdendo, por exemplo, tá? Mas, né, depois conversando todos ali, né, teve uma pessoa que se posicionou, né, no meio da conversa e falou que não, né, que deveria estrear o mais rápido possível, se fosse possível, até na quinta-feira, caso assine o contrato, tá? Então, houve um pedido, tá? Não sei de quem partiu a ideia de que evitasse a pressão do jogo contra o Flamengo, tá? Depois vieram me falar, porque eu até passei para vocês no almoço com a Fiel, né? Essa questão do Tite, será que ele tá querendo, né, fugir do Flamengo? Não por sentimento nenhum, deixei claro isso, mas por conta de pressão, não começar perdendo, tá? Porque é um jogo fora de casa, o Flamengo, enfim, aquela coisa toda. Mas a discussão já é para que estreie o mais rápido possível. Se não estrear na quinta, estrear contra o Flamengo no domingo, até porque depois tem o Inter também, que é um jogo difícil, tá? Mas a ideia do Corinthians o Tite foi sendo anunciado, o Corinthians quer o mais rápido possível a estreia do Tite. Mas, vamos deixar isso em aberto, tá? Vamos deixar isso em aberto, porque isso ainda está sendo discutido e percebemos que já houve ali, né? Houve um consenso uma hora, depois não houve, enfim. Então a gente vai ter que aguardar ainda em relação à estreia do técnico Tite com a camisa do Corinthians, caso assine o contrato. Vamos falar do salário de Tite. Vou ser direto no assunto, vocês sabem que de salário, né, a gente traz as informações certeiras para vocês aqui sempre. Aliás, a gente não esconde. Mais de 3 milhões de reais vai ser o salário do Tite, tá? A pessoa só não me confirmou se é 3 milhões só para o Tite e 3 e mais a comissão, tá? Mas o que eu consigo já confirmar de início para vocês, que o salário do Tite vai ser mais de 3 milhões, ou menos de 3 milhões não vai ser, tá? Houve uma discussão hoje no almoço com a Fiel, quanto que ganha o Abel Ferreira, muita gente falando que ganha 3 milhões, enfim, né? Eu não tenho muita informação lá do Palmeiras quanto ganha o Abel Ferreira, mas se o Abel Ferreira ganha 3, o Tite vai ser o bem mais pago do Brasil, porque ele vai ganhar um pouco mais de 3 milhões. Essa é a verdade. Vai ter bonificações, como teria no contrato também com outros treinadores, como existe no contrato da maioria dos treinadores no futebol brasileiro, conquistou título, conquistou classificação, enfim, sempre tem bonificações. Então o Tite tem tudo para ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, assinando um contrato com o Corinthians. Não é à toa, tá? Não é à toa, aliás, eu até fiz uma pergunta, né, na cúpula corintiana, né, como convencer o Tite, já que ele tem muita amizade, né, com a renovação e transparência. A pessoa falou para mim que você não sabe o quanto ele vai ganhar, vai ser muito bem pago, tá? E depois uma outra fonte me disse que pouco mais de 3 milhões de reais e que não ganharia menos de 3 milhões
por mês, mais do que, né, ofereceram ao Dorival Júnior, né, 2,5 milhões seria o Dorival, entre 2 milhões e 2,5 milhões, tá certo? Então Tite, mas enfim, gente, eu nem critico isso porque treinador, né, de renome como o Tite é treinador caro, não tem jeito. Qualquer treinador bom hoje no futebol brasileiro é treinador caro, tá certo?